vestido branco acabou de chegar. A vitória é sua. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Estão todos felizes com Jesus? Glória a Deus. Então, abra sua Bíblia aí, Mateus capítulo 23, a partir do versículo 13. Mateus 23, a partir do versículo 13. Amém? Amém. Então vamos lá. A palavra do Senhor diz assim: mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais os homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que devorais as casas viúvas, sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o teres feito, o fazeis filhos do inferno, 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis: qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é o maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é o maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado nele. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não mentir aquelas. Condutores cegos, coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato,
para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. E dizeis: se existíssemos no templo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim, vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras. Como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas sábios e escribas, e a uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. E em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. E eis que a vossa casa vos ficará deserta, porque eu vos digo que, desde agora, não me vereis mais, até que digais: bendito que vem em nome do Senhor. Amém? Eu quero tentar ser breve, porque as horas não esperam, mas essa palavra, essa noite, onde Jesus vem censurando os escribas e fariseus, quando ele diz: ai de vós, escribas e fariseus, as palavras de Jesus aqui, nesse capítulo de 3, se constituem na sua mais severa denúncia contra os líderes religiosos e falsos mestres que rejeitavam em parte a palavra de Deus, substituindo a revelação divina por suas próprias ideias e interpretações. O que quer dizer? Pessoas dizendo ser servos, mas não vivendo a palavra de Deus. São os escribas e fariseus. Jesus censurou eles naquela época, e no nosso meio hoje está cheio de escribas e fariseus em nosso meio, que se dizem ser servos de Deus, mas não servem a Deus verdadeiramente. Conhecem a palavra, mas rejeitam a palavra como ela deve ser vivida. Então, meus irmãos, note que a posição de Jesus não é uma posição tolerante, liberal dos acomodados, que não compartilham o clamor do coração do Senhor por fidelidade à palavra de Deus. Cristo não era um pregador tímido a tolerar o pecado. Ele foi em tudo fiel à sua missão de combater o mal e denunciar o pecado, a corrupção entre os importantes. Então, 23 aí, 23, 25, no caminho 23. Então, você vê, muitos acham que Jesus era aquela tranquilidade, aquela paz, mas não. Ele não tolerava o pecado. Principalmente aquelas pessoas que estavam de líder espiritual, dizendo ser servos e não vivendo a palavra conforme tem que ser vivido. Está dizendo aqui, ó, ele não era um pregador tímido. Não era um pregador tímido. Olha o que fala aqui: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Sabe assim? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Você acha que ele falou desse jeito? O Senhor Jesus, ele nunca tolerou o pecado.
ele nunca foi tímido para levar a palavra. É por isso que a palavra de Deus fala que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Cuidado com a sua timidez. Cuidado com a sua timidez na hora de falar da palavra de Deus, de concordar com o outro lá das coisas erradas. Cuidado. Olha para você ver aqui em Mateus 21:12. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos que vendiam e compravam no templo e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. No 13 assim, diz-lhes, está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós tendes convertido em covil de ladrões. Olha o que nós estamos vendo hoje, meus irmãos. Olha o que nós estamos vendo hoje. Pessoas usando a casa de Deus, a casa de oração, para honorários populos, para a vida financeira. Está dizendo aqui, ó, e Jesus entrou no templo, expulsou todos que vendiam e compravam no templo. Aqui é casa de oração. Aqui não é um lugar qualquer, onde se faz o que fazem no mundo. E ele diz na palavra, ele expulsou todos que vendiam e compravam no templo. Todos que vendiam e compravam no templo. Ou você vive o Evangelho, ou você está fora do reino dos céus. Não adianta viver uma falsa religião. Não adianta. Não adianta de falar que é servo e não ser servo verdadeiramente. O Evangelho de Cristo é esse sofrimento que você vê. Jesus vendo aquelas coisas ali, ó, casa de oração. Era um sofrimento para ele. Ver um povo, em vez de vir buscar a Deus, estava indo vender, fazer coisas que não agradaram aos olhos do Senhor. Diz ainda que em João 2,13 assim, estava próximo a passo de Deus que Jesus subiu a Jerusalém. No 14, e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os campeadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e as ovelhas, e espalhou o dinheiro dos campeadores e derrubou as mesas. 16, e disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes e não façais da casa do meu pai casa de venda. Nós estamos vendo o que está acontecendo para o mundo afora aí, ó. O que estão fazendo com o Evangelho de Cristo? Difamando uma falsa religião. Estão vendendo coisas dentro da casa do Senhor. Tinha um sabonete aí que foi consagrado, o sabonete de Israel, que lavava até sua alma. E o povo pagando na época R$700. O feijão que curava o Covid. Mas sabe por que acontece isso, meus irmãos? Porque o povo não quer ler Bíblia, o povo não quer meditar na palavra. A palavra de Deus fala, o povo perece por falta de conhecimento. Não, eu vejo, eu abro a Bíblia somente dentro da casa do Senhor. Aonde que é mesmo? Gênesis, onde está Gênesis? Espera aí. Deixa eu olhar a primeira parte, onde está Gênesis? Vamos começar no Gênesis. Onde está Gênesis? Acontece que é um povo, meus irmãos. Está querendo isso aqui? É tranquilidade, sossego. A palavra de Deus está dizendo aqui, ó. Ai de vós, fariseus hipócritas, porque sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Não adianta eu estar aqui contendo, todo alinhado, me achando, mas eu estar como sepulcro caiado. Por dentro não ter nada. Não ter o Espírito Santo de Deus.
Do que adianta? Do que adianta isso? Ah, eu estou orando até hoje, Deus não respondeu. Se eu não me engano, eu guardo muita palavra, mas às vezes eu não guardo onde está. Mas a palavra de Deus lá em João 9 diz assim, 31 assim: ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, aí se ouve. Quer explicação para certas coisas que às vezes está passando? João 9, 31 está aí. Às vezes está no erro, continua no erro. Não, o pastor não está vendo, os irmãos não estão vendo, não tem problema. Mas o pastor, os pastores estão te vendo 24 horas por dia, vivendo a falsa religião como os escribas e fariseus, sepulcros caiados. Do que adianta você estar enganando a você mesmo? Não adianta. Ela não volta mais, a palavra estava pesada, e a cruz que Cristo carregou por nós estava leve. A chicotada que ele tomou, que arrancou um pedaço de carne nele, ele todo ensanguentado, aquela cruz até chegar ao Gólgota, estava leve. Aquele livramento que ele te deu ali, hein? Por que não agradece? E aí? Está pesada a palavra de Deus? Não, pastor, a palavra dele é dura. Tem um pastor que tem um ministério para você, cuidado com o jato, lá que a palavra dele é muito dura, é pesada. Ele veio falar comigo assim: a cruz que entregou por você estava leve, meu filho? Hã? A cruz que entregou por você estava leve? Então, que ó, me deixa em paz. Eu vou pregar o que está na palavra e pronto, acabou. Então nós temos que aprender, meus irmãos. E vamos falar que no começo, o evangelho de Cristo é sofrimento, não é fácil não. E Jesus não era um pregador tímido. Não era um pregador tímido. Ele não passava a mão na cabeça de ninguém. Ele diz assim, ó: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Mas sabe o que dizer vinde a mim? Vinde a mim e carrega a tua cruz e siga-me. Tome a sua cruz e siga-me. Esquece o teu passado, começa a ter uma nova vida junto comigo. Isso que ele está dizendo. Mas o vinde a mim, isso aqui é vir sentar, ouvir a palavra, mas não vou sair dessa porta para fazer o que eu quero. Não é assim. Não é. Não tem renúncia. As pessoas falam que o maior inimigo do ser humano é Satanás. Não, é ele mesmo. Sabe por quê? O orgulho dele, a arrogância, a petulância dele renunciar a ele mesmo. Se você renunciar para a carne, você vai fazer o que agradava aos olhos do Senhor. João 9 está dizendo aqui, ó. Mas aquele que o teme e faz a sua vontade, esse ele ouve. Você quer ver o Senhor ouvir a tua oração, a tua súplica? Faz a vontade de Deus e teme a Deus, não tema ao homem. Não seja como os escribas e fariseus, como sepulcros caiados. Nós podemos falar tanta coisa aqui. Mas às vezes você quer enganar você mesmo. Você está enganando os outros, não, você está enganando você mesmo. E quem está sendo prejudicado é a própria pessoa. O Senhor Jesus ama cada um que está aqui. Ele ama. Ele ama todos, mas Ele quer ver o povo se converter verdadeiramente. Não viver uma falsa religião. Não clamar a Ele somente no momento de angústia, de tristeza, na hora do perigo. Mas clamar a Ele a todo momento. Se entregar a Ele verdadeiramente. Pois o mundo está entrando para dentro das igrejas. Sabe para quê?
sabe quem sustenta a igreja? É o Senhor Jesus. Porque quando você honra a Deus, você começa a honrar a Deus, Ele vai te honrar em todas as coisas que você fizer. E você entra na obediência, na santidade, na purificação, na santificação com Deus. Não é porque Ele está te honrando, não. É porque você ama Ele e começa a entrar nos preceitos do Senhor. Porque não, eu vou fazer isso porque Deus está fazendo isso para mim. Não. Faça porque Ele já se entregou por você naquela cruz. Por te amar, mesmo não sendo merecedores, Ele nos ama. E Ele se entregou por nós ali. Não viva uma falsa religião. Não viva um falso evangelho. Viva o verdadeiro evangelho. Tem dias, meus irmãos, que a gente vai para o canto sozinho com Deus. Você não consegue abrir a boca, não. Só sai lágrimas. Só lágrimas. Você não consegue abrir a boca. Mas o Senhor sabe que você está passando naquele momento. Mas cada lágrima Ele vem colhendo. Aquelas lágrimas é como se você estivesse abrindo a boca e orando ao Senhor. O Evangelho é assim. Não adianta eu querer viver uma falsa religião até a volta de Cristo. Temos que viver na verdade que é Cristo Jesus. Não adianta. Não queira enganar você mesmo. Porque naquele dia você fala, mas você é demônio, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu estava nos cursos. Ele afasta de mim que eu não te conheço. A pessoa daquele grande dia. E aí? Sabe quantas vezes aquele necessitado está do teu lado, precisando de você estender as mãos? E você sempre vai falar com ele, Jesus te ama. E essa palavra tem poder de transformação, de mudança. E às vezes você tem que se lascar lá, dando pecado, se vira, nem para a cara dele olha, nem para a cara dele olha. Aí na hora que o Senhor Jesus chegar naquele primeiro dia, o que você vai apresentar para Ele? Aí vai te perguntar, é isso o Evangelho que eu deixei para você? É esse o Evangelho que eu deixei a palavra para você viver? Eu não deixei lá em Mateus 23, ai de vós, escribas e fariseus, para você entender como que se deve viver, como que se deve agir. Não vai ser diferente não, meus irmãos. Você lembra quando ele está lá no mundo, ou você fez uma coisa errada, teu pai, tua mãe, você lembra qual foi? Você não fazer isso? Você lembra que eu falei que você não fazer isso? Você lembra quando nós éramos crianças, o couro comia? Só que o problema é que esse encontro com o Senhor não vai ser o couro que tomamos quando era criança. Pode te levar a ser um lugar terrível. Aí que é o caso, né? Você lembra de Lázaro? Foi utilizado. Depois que ele caiu lá, não deixa eu voltar para avisar meus entes. Então, molha a ponta do pinto lá no pé dela. Não tem como. Será tarde. Às vezes ele traz uma palavra assim, o pessoal fica meio fica assustado, não. A palavra do Senhor está em nossas mãos para nos orientar, como nós tivemos aqui. Aleluia. É aproveitar que o Espírito Santo de Deus está no nosso meio. Porque enquanto o Espírito Santo de Deus está no nosso meio, ainda há tempo, ainda há esperança. Mas quando for tirado,
Você não vai ver mais que o pastor falava as palavras pesadas. Aqueles homens que oravam, o diabo caía por terra, a cura vinha, as portas se abriam. Então não podemos ser como os escribas e fariseus hipócritas, vivendo uma falsa religião. Temos que viver o verdadeiro evangelho, de renunciarmos às coisas deste mundo e entrar no centro da vontade do Senhor. Hoje, que muitos dizem de livre-arbítrio, e hoje o nosso livre-arbítrio é servir e servir e servir ao Senhor. Esse é o nosso livre-arbítrio. Do servo de Deus é esse. Quando me perguntam sobre livre-arbítrio, eu falo assim, eu tenho livre-arbítrio hoje. Tem mesmo? Tem. Servir, 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 servir ao Senhor. Isso é meu livre-arbítrio. Não adianta mais. E não quero mais servir as coisas do mundo. E por isso a gente sofre. E por isso às vezes a gente fala as palavras, como eu trouxe para estudo aqui. Jesus não era um pregador tímido. Se você ficar com timidez, deixar de pregar a palavra e falar a verdade, e às vezes aquela pessoa pode se converter verdadeiramente e entrar no reino do céu e você ficar parado atrás. Hein? Você acha que Jesus entrou ali e viu o pessoal vendendo, fazendo toda aquela coisa ali? Ele ficou só dessa forma assim. Ele com o coração dele tem bonito demais. Meu Pai, olha o que o povo está fazendo na tua casa. E isso que dói também na gente, meus irmãos. Quando vem para casa do Senhor, às vezes não tem ordem, decência e reverência ao Senhor. Por isso a Bíblia fala assim, ó, guarda o teu pé ao entrares na casa do Senhor. Entrou, é para orar, é para agradecer, é para exaltar e glorificar o santo nome de Deus. É assim que nós temos que a cada dia estar diante do Senhor. Então não vivam uma falsa religião, não vivam um falso evangelho. A luta vai vir? Vai. Mas o Senhor não vai te desamparar em momento algum. Não seja um sepulcro caiado. Deixe para Jesus olhar para você e ver a glória do Senhor na tua vida. Deixe chegar até você para pedir para você orar, e na hora que você orar, o Senhor atender a oração e falar assim, ali é serva de Deus. E quando o Senhor tocar para você falar, você fale conforme a palavra, sem medo de fazer beicinhos e medo de ficar com raiva. Porque você está falando que é da palavra de Deus e pronto, acabou. Você não está falando de si mesmo, mas é da palavra do Senhor. Amém? As lojas esperam, por isso que eu falei com vocês que tem que ser breve, mas eu creio que até aqui permitiu o Senhor. Mas medite nessa palavra em casa. Usais, Jesus trouxe ali, não é para colocar ninguém contra a parede, não é para maltratar ninguém, mas é um alerta de como aqueles homens viviam para nós não fazermos da mesma forma. A palavra de Deus está aqui para nos orientar, nos confortar em muitos momentos,
guiar nessa caminhada até a volta de Jesus. Bem? Então fixa a palavra dos irmãos, medite em casa, medite na palavra, não deixe não. Que leia um capítulo por dia, já começa bem. Não deixe aí fora, ou onde você estiver, as pessoas julgarem tudo para você e você aceitar, não. Aprenda quando estiver na casa do Senhor, uma coisa que eu falo para os irmãos: aonde você estiver na casa do Senhor para ouvir a palavra de Deus, aprenda primeiro aqui, ó. Porque às vezes a pessoa está lançando maldição sobre a tua vida, você está, amém, glória a Deus, aleluia. Você está recebendo a maldição. Cuidado. Aprenda a ouvir, atento a todas as coisas que é falado na casa do Senhor. Porque eu vi um povo uma vez no nosso ministério falando um amém, que eu só balancei a cabeça e tem misericórdia, Jesus. O abençoado falou desse jeito. Eu vou falar com vocês aqui. Falou desse jeito: se sua vida é uma desgraça, vem aqui que eu vou orar para você. E pessoas levantaram e vieram para o abençoado orar. Eu desci na hora e fui para o canto. Você está doido? Se falando para estender a mão, aceitar Jesus e vir, Não vem. Então você tem que aprender a ouvir. Vai comentar, vindo pegar. Hoje, você está debaixo da graça, não sua vida está uma desgraça. Você pode estar passando uma luta terrível, meu irmão. Vem aqui que eu vou orar para você. Olha a diferença. Você está passando por luta, por perseguição, vem aqui que eu vou orar para você. Agora chega e fala para os irmãos: sua vida está uma desgraça, você vem aqui que eu vou orar para você. E as pessoas levantaram e fizeram fila. Eu deixei sozinho. Nem perto eu fiquei, ó. Ainda me perguntar, você não vai? Eu falei, então você tem que aprender. Eu estou falando para vocês, irmãos, não é para denegrir ninguém, não quero falar nome de quem que é, nem nada, quem foi, mas nós temos que aprender aqui, ó, a ouvir. Tá? O evangelho não quero. Tem que aprender a ouvir. Entendeu? Não concorde com tudo, não. É da palavra? Concorde. Não é? Não responda, fica calado. Está na dúvida? Vou procurar na Bíblia. Por isso que eu falo, quando eu vou ministrar, traz papelzinho lá, anotando aí, ó. Se um dia falar uma coisa que não está na Bíblia, pode falar comigo. Pode falar comigo. Eu trago meu esboço para isso aí, ó. Vou mostrar para vocês dentro da palavra. Então toma cuidado. Quem estende as mãos até a sua vida. Qualquer pessoa está falando, antes dela terminar, não fala amém não. Você vai na televisão, aquelas coisas lá que tem um sinalzinho assim, só da pergunta, ele termina a pergunta, já bateu? Nem sabe, sabe o final da pergunta, para não ouvir. Ah, o outro bateu com o meu problema, mas eu ouvi o que falou primeiro, e eu não concordo com isso. Então aprenda, tome cuidado. Está cheio de escribas e fariseus no nosso meio. Cheio. Amém? Vamos ficar de pé, nós nos espera. Sexta-feira o culto maravilhoso, 20 horas. Venha buscar o Senhor. Então aprende já a ouvir. Está na dúvida, anote. Não, pastor, você falou que eu não entendi. Como que é? Não é errado você perguntar. Você não entendeu, não. O problema é você não entender e continuar no erro. Aí é pior. E depois você fala, ah, o pastor falou lá assim. Não, peraí. Você ficou na dúvida, entendeu de forma errada e não procurou a forma certa. Eu gosto de ministrar sempre assim, como fosse um ensino bíblico. As pessoas, cada um tem uma forma de ministrar. Mas eu gosto dessa forma, como eu falei, para vocês botarem
Isso incita a pessoa a chegar em casa, não, peraí. Ele falou aqui, trago. A pessoa começa a estudar a Bíblia sem perceber. E foi assim que eu aprendi a estudar a palavra de Deus. É por isso que eu comprei a Bíblia de estudo. Porque senão, filho, você não consegue. Amém? Qual que é o nome do irmão? William. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Fique à vontade, aqui é a casa do Senhor. Amém? Os cultos aqui são quarta, sexta, domingo, quarta, sexta às 20 horas, domingo às 18 horas. O homem do vestido branco acabou de chegar. A vitória é sua.